Falar sobre gênero no século XXI é algo extremamente complicado, porque nós que vínhamos pesquisando e filiados ao romantismo do século XVIII, do século XIX, a gente imaginaria que no século XXI jamais nós nos reuniríamos para falar sobre coisas que a gente imaginava resolvidas na nossa vida. A filosofia hoje, que fala da modernidade, que fala da sociedade contemporânea, é uma filosofia que vem de vários lugares, principalmente da Europa, mas nós temos filósofos aqui na Colômbia, nós temos filósofos aqui no Uruguai, que hoje têm questionado fundamentalmente o que é essa sociedade contemporânea, o que ela faz, ela cria, ela recria, ela é saudável, e o que ela quer. Dos filósofos contemporâneos, o mais expressivo hoje, que é Lipovetsky, Giri Lipovetsky, que tem uma obra importante chamada A Era do Vazio, que hoje fala sobre essa sociedade contemporânea, complicada e talvez criativa. A sociologia, que é uma ciência que também está aí preocupada com a questão da sociedade contemporânea, ela nos traz algumas pesquisas, nos traz alguns itens a respeito do que nós temos vivido hoje, mas é na clínica, é da clínica que a gente tem a maior visão e talvez o olhar mais legítimo do que é hoje a sociedade contemporânea. O que a clínica nos traz? Exatamente a crise, o caos que a sociedade contemporânea nos oferece hoje, que é a perda da identidade, a perda da situação identificatória que nós, os humanos, todos aí precisamos e não mais as temos. Então, o que a clínica nos traz? Um excesso de informações e um excesso de escolhas, um excesso de saídas para o nosso psiquismo, mas o reaparecimento de algo que a gente imaginava pela psicanálise, pelas psicologias, algo que a gente imaginava que não iríamos mais conversar no século XXI, que é o renascer ou o reviver de uma coisa chamada narcisismo. O narcisismo, ele hoje vive na sociedade contemporânea atrelado ao nosso medo, ao medo do futuro. Quem vive da clínica, quem vive na clínica e convive hoje, por exemplo, com adolescentes, percebe a dificuldade fundamental em que eles possam ser si mesmos numa escolha profissional. Hoje, o desejo de ser um engenheiro, um médico, um professor de educação física, esbarra no medo do futuro e faz aparecer, faz se recriar aquilo que nós deveríamos estar perdendo hoje, que é o narcisismo. As nossas escolhas têm se mostrado frágeis e efêmeras. Então, o casamento, que é um valor universal, um valor que todas as idades, de todas as culturas já passaram, hoje o casamento também passa a ser uma escolha frágil, efêmera. Então, o casamento não é mais garantia, nem religiosa, nem social, de nada, a não ser de um grande tumulto, depois que ele termina, um tumulto jurídico. Não é nenhum tumulto psíquico, psicológico, é um tumulto jurídico. A repressão da sexualidade, os valores que uma sociedade impõe, que a história impõe sobre nossa sexualidade,
até o início da sociedade contemporânea, até o pós-modernismo, nós tínhamos na repressão da sexualidade a base do crescimento, do aparecimento da cultura humana. Então, quando nossa sexualidade ganha, através das culturas, através da família, através das instituições, um conteúdo reprimido, um conteúdo, a impotência da sua satisfação, nascia um mecanismo a que se deu um nome, a que Freud deu um nome de sublimação. Sublimação é aquilo que nós vimos em Leonardo da Vinci, por exemplo. Um sujeito com sentimentos homossexuais profundos, impossibilitado de expressá-los, não tinha como se expressar a sua homossexualidade, e ele se torna um artista, se torna um inventor, se torna um cientista, através do mecanismo que a gente chama de sublimação. Na medida em que o processo repressor se esvai, numa sociedade contemporânea, onde o permitir a expressão individual de cada movimento sexual fica livre, nós diminuímos o conteúdo sublimatório. Nós diminuímos a quantidade de expressão, a quantidade de criação de cultura, artes, música. É uma sociedade onde, nesse exato momento, nós estamos num platô onde nós não sabemos que direção tomar. Esse movimento sublimatório, na medida em que ele vá diminuindo, que ele vá parando, ele nos leva a isso que nós olhamos nos jornais, na TV todo dia, que é o aparecimento do imediatismo. Freud chamava isso de o retorno ao princípio do prazer, que é ficar sujeitos, ficar submetidos às nossas pulsões mais primárias, sem passar essas pulsões pelo crivo da realidade, pelo crivo da crítica, pelo crivo da nossa relação real com o mundo. Por que a perda da sublimação nos leva ao imediatismo? Porque a sublimação nos dá a dor, o limite do interdito. Eu não posso passar daqui. E não poder passar daqui, ter um limite para as coisas, significa que essa pulsão tem que se refazer de outra maneira. E aí, estou lá eu pintando, estou lá eu fazendo uma música, estou lá eu fazendo uma poesia para a mulher morta, como Augusto dos Anjos, ou fazendo uma poesia para a mulher viva, ou fazendo uma poesia para a Revolução, como Chico Buarque fazia, como Geraldo Vandré fazia. Fizemos filmes lindos, não é? Que esse país já pôde assistir, como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Feito exatamente no meio desse sofrimento todo. Quando o sofrimento passa, quando os limites passam, nós voltamos ao princípio do prazer. Quando não existe o interdito, quando não existe barreira, além de nós ficarmos filiados a esse imediatismo do prazer, eu tenho que ter prazer já, agora, hoje, nós também iniciamos aquilo que se chama ficar refém do instinto de morte. De novo, a clínica nos traz pessoas, crianças, adolescentes, adultos, velhos, reféns do instinto de morte. O que é um instinto de morte? O instinto de morte é aquela necessidade que nasce do medo da perda, o medo da morte, o medo da velhice, o medo do fim das coisas, e faz com que a gente adiante isso. Para fugirmos à nossa ansiedade, à nossa angústia do fim das coisas, a gente as adianta. Então, para não perder, eu perco.
O medo de que meu casamento falhe faz com que eu me separe. O medo da minha velhice faz eu correr riscos. O medo que meu filho sofra faz com que eu o libere e o torne um contraventor. O medo da nossa sexualidade, o medo do que surja da nossa sexualidade, faz com que a gente faça com ela um instrumento, às vezes, mais agressivo do que prazeroso. Sem a sublimação, o narcísico e o erótico começam a conviver e fazem a exigência de que a gente tenha que viver um aqui e agora, um imediatismo, para que a gente possa combater a angústia. Nunca se bebeu tanto como se bebe agora. Nunca nós tivemos tantas patologias novas. Nós temos doenças que nunca tivemos. Não que tivéssemos e agora nós descobrimos um nome para elas. Nós temos doenças novas, como, por exemplo, os transtornos obsessivo-compulsivos, isolados de qualquer contexto psicótico. O que é isso? É um excesso de angústia. Um excesso de angústia que está aí, na criança de 4 anos, de 3 anos, que começa já com manias, e está lá no velho, que está sendo confundido com Alzheimer, está sendo confundido com qualquer outra doença. A angústia de uma sociedade sem sublimação, ela é tão elevada que o número de suicídios aumenta, o número de patologias psíquicas aumenta e a sexualidade começa a se perder como forma de prazer. E ganha, que é o objeto da minha palestra hoje, ganha uma função narcísica. Ganha somente uma função narcísica. Numa sociedade que não apresenta mais o limite e nem a sublimação, nós não temos mais a capacidade de um eu que saiba o que quer, não é? A gente pergunta hoje para um sujeito qualquer, o que você quer? E ele não sabe, ele quer tudo, ele não sabe. Se ele disser que quer uma coisa agora, ele perde outra, ele não consegue se decidir. Nem na profissão, nem no amor, Quantas pessoas você gosta? Muitas, eu tenho muitas, né? Alguns meninos e meninas de 25, 30, 35 anos, solteiros, descasados, descolados, chegam em casa hoje, de manhã, e contabilizando quantas bocas beijaram, quanto sexo fizeram e com quem você fica? Com ninguém. Eu tenho muitos adolescentes de 11 a 48 anos e que eles, na clínica, eles às vezes chegam numa semana para mim e dizem assim: ontem eu saí com a mulher mais bonita que eu já vi, uma deusa. Na semana seguinte ele me diz: ontem eu fiquei com a mulher mais linda que eu já vi. É a mesma? Não, é outra. E a semana seguinte, e aí ele não pode parar, porque como ele vive sob o hedonismo, sob esse prazer imediato, ele não pode se fixar numa das deusas, porque sempre existe uma mais bonita, mais esteticamente maravilhosa e sexualmente uma coisa impressionante. Faz coisas que o Kama Sutra ficaria vermelho, sabe? Então ele não pode fazer escolhas, não é? Quem vive sob o princípio do prazer não pode fazer escolhas, não pode fazer escolhas. O que é que você vai escolher no seu vestibular? Eu quero ser engenheiro agrônomo, na semana seguinte eu quero ser fisioterapeuta. Mas por que você mudou? Porque eu descobri que fisioterapeuta... Na semana seguinte eu quero ser médico. Na semana seguinte... Mas o que você gosta? Esse é outro problema. Eu não sei. Eu gosto de assistir TV, jogar videogame, que me dão prazeres imediatos, sem angústia. Sem angústia. Mas o que eu quero fazer e o que eu quero ser, eu não sei. Então vocês imaginem que uma sociedade que não faz o jogo sublimatório,
não permite que a escolha seja fixada. Toda escolha fica efêmera. Então, nunca se separou tanto, nunca se sofreu tanto, nunca se perdeu tanto em termos de vida afetiva como hoje, nesse momento caótico que a gente vive na nossa sociedade contemporânea. Esse sujeito humano que é subjugado ao discurso do outro, ele recebe hoje que tipo de informação? A informação que ele tem que ser esteticamente perfeito, esteticamente bonito, esteticamente bem dotado, esteticamente rico, esteticamente, porque é o único valor que sobrou numa sociedade contemporânea. Essa sociedade contemporânea é uma sociedade que opõe belo no lugar do bom, o estético no lugar do ético. Aquele menino inteligente que vai bem na escola, ele precisa começar a tirar notas um pouco menos boas do que ele tira, porque senão ele não é convidado para lugar nenhum. Ele ganha um apelido horroroso, o CDF, ele ganha um apelido terrível, e aí ele não pertence. Ele não pertence àquele discurso, àquela linguagem que se estabelece ali. Nós estamos vivendo o vazio, a incerteza, a expansão dos nossos sentimentos, a expansão da nossa sexualidade e